Oi, oi, mais um vídeo no canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que envolve ciência do treinamento, mas que me despertou o interesse por um vídeo sobre cultura. Na verdade, isso é uma série de vídeos que eu estou tentando trazer para cá de uma forma mais natural, assim. É que não necessariamente tem a ver com treinamento, mas que traga uma lição, uma reflexão e que a gente consiga tirar alguma coisa disso para a gente utilizar, né, para melhorar também no treinamento, mas na vida como um todo. Tem umas questões mais reflexivas, tem umas questões mais filosóficas que faz parte da minha vida, que eu gosto de pensar e gostaria de contribuir para a vida de vocês também. Então, estou começando essa série de vídeos aqui no canal, que inclusive não são vídeos muito roteirizados, muito ensaiados. Eu estou tentando trazer eles de uma forma mais natural, assim, conforme eu vou lembrando, eu vou falando. Então é um experimento, é um teste. Eu preciso melhorar muito essa questão de oratória. Tenho treinado, tenho inclusive me dedicado a isso, né, algumas horas por semana para conseguir fazer isso de uma forma melhor. E gostaria muito de receber o feedback de vocês, se vocês gostam, né, tanto desses temas como do estilo de vídeo mais solto, mais livre, tá? Sem muita edição, só ligo a câmera aqui e começo a falar, tá? Então, por favor, deixem os comentários. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Natália Kostek, sou treinadora física, cientista do treinamento, faço um doutorado em psicofisiologia, afeto, atenção relacionada a exercício físico. Sou formada em esporte pela USP, atuo com treinamento físico principalmente para mulheres desde 2008. Já treinei e treino ainda homens, mas eu sei que as mulheres têm esse senso estético muito aguçado, muito forte às vezes com elas, e elas pecam muito em relação a treinamento, então eu acabei focando por falar bastante com elas, tá? Mas caso você não seja esse público-alvo principal, fique à vontade para entrar no vídeo, para comentar e para deixar também as suas considerações. Então vamos lá. Eu estava assistindo um vídeo essa semana que falava sobre a degradação da cultura. Então, é um influenciador que eu sigo, muito interessante, que ele trabalha com essas questões culturais, ele produz, né? Enfim, tem várias empresas que produzem arte. E as pessoas sempre deixam essas perguntas e acaba que ele responde com esse viés um pouco mais voltado para a parte artística, né? E aí, ele estava falando nesse vídeo que ele não acha que a cultura vem degradando, né? Porque sempre que tem uma degradação, você também tem um contraponto cultural. Então, talvez a gente olhe para os dias de hoje e a gente perceba, nossa, as músicas estão muito piores do que eram antigamente, mas isso existe esse efeito do pêndulo, né? E para toda ação tem uma contra-ação. E aí, a ideia não é essa, na verdade, era só puxar esse gancho, porque uma coisa que chamou muita atenção no vídeo que ele falou sobre dois aspectos, assim, para a gente se atentar que na arte tem as pessoas que são os criadores, né, que estão ali para inovar e para criar o negócio, né, de uma forma como ninguém, apresentar aquilo para o mundo. E tem a galera que ela é a que massifica aquilo. E aí vou dar os dois exemplos que ele citou para a gente entender e vou fazer o salto para minha questão mais de treinamento, tá? Ele deu dois exemplos com relação à banda. Então ele falou que tinha uma banda, não lembro o nome da banda, mas que o guitarrista era uma banda, enfim, não popular, mas que o guitarrista era muito bom e influenciava, que eles eram muito amigos, um outro guitarrista de uma banda pop, que é o John Frusciante do Red Hot Chili Peppers. E assim, obviamente que o John Frusciante, como um produtor de música pop, não consumia só música pop. E que ele era influenciado por essa banda desconhecida, esse guitarrista desconhecida, mas ele trazia elementos e conseguia, dentro da música pop, massificar esses elementos. Então, essa banda que não se tornou pop, ela nunca se tornaria pop, porque esses elementos, eles não estão em adequação com o que a massa procura ou consegue absorver ou achar belo, tá? Ou gostar, né? E um outro, mas
o John Frusciante fazia esse caminho de divulgar, de pegar os elementos e massificar e deixar aquilo mais adequado, né, à grande massa, que às vezes a grande massa não tem essa preparação que uma pessoa que é da música consegue filtrar e pegar e achar interessante, ter uma adequação ali de ouvido, tá? E entender aquela música. E ele trouxe um outro exemplo que era com relação à moda, que eu achei bem interessante também. E eu nunca tinha pensado sobre isso, mas fez muito sentido. Que às vezes a gente vê os desfiles de alta costura, né? Esses desfiles de Dior, né? Alexandre McQueen, eles são aquelas, você vê aquelas coisas, aquelas roupas nos desfiles, você fala, gente, isso nunca ninguém vai conseguir usar. E realmente, nunca ninguém vai conseguir usar. Eles são desfiles conceituais. Eles apresentam conceitos que não foram feitos para serem massificados. No entanto, a moda massificadora, depois vão ter pessoas, estilistas, vão pegar partes daquelas roupas, daquelas ideias e vão colocar, né, de uma forma destilada, né, um pouco menos atenuada, né, um pouco menos invasiva em outras roupas que serão amplamente massificadas. Então, é muito comum que depois de 1 ou 2 anos você tenha elementos daquele desfile conceitual em roupas, né, de grandes lojas, por exemplo, de lojas como Renner, Zara, enfim, essas lojas, né, que vendem roupas em grande quantidade. E aí ele falou exatamente isso, que é importante a gente entender dentro da sua área, né, do seu contexto, quem você é, né, e o que você faz. Então, se você tem esse papel, porque muitas vezes, e aí estava falando disso, de empresários, né, e aí eu me coloco aqui também, porque eu também sou empresária, né, tenho uma empresa, sempre trabalhei com serviço, mas tenho uma empresa e a pessoa jurídica presta esse serviço para pessoas físicas, né? Mas assim, de uma forma geral, o empresário ele tem uma ideia, né? E ele tá apegado àquela ideia, aqueles valores, né? Aquelas coisas que tem o produto. Só que, ao mesmo tempo, ele também precisa vender em quantidade aquilo. Então ele precisa massificar aquele produto. E muitas vezes ele tem um certo apego a não abrir mão, né, daquela qualidade, daqueles valores daquele produto, e ele não consegue fazer isso, né? Então ele massificar. E ele fala que o grande desafio hoje em dia, né, em termos de pessoas, principalmente empresários que trabalham com internet, né, e informações e produtos, é exatamente a gente conseguir fazer essa massificação sem deixar, sem perder, sem deixar isso muito bobo, né? Sem deixar isso muito sem valor, né? Ou seja, a gente conseguir trazer para a massa, para o grande público, de uma forma mais geral, sem deixar aquilo muito efêmero, sem valor, muito bobo, sem deixar aquilo muito bobificação, né? Sem causar essa bobificação, vamos dizer assim. Eu esqueci a palavra, a expressão que ele usou, mas era esse o sentido, tá? E aí, eu realmente tenho essa dificuldade, né? Uma das dificuldades, inclusive, que eu tenho, mas o que me pegou pensando, né? O sentido que eu quero trazer aqui também é com relação a uma outra questão que eu também fiquei pensando, inclusive, de um outro podcast, né? Que eu estava ouvindo sobre. Era um podcast de padre que falava sobre padres discutindo a questão de fé e de ciência. E aí, nesse podcast, esse padre falou que a gente tinha que saber discernir, né, diferenciar quem era produtor de ciência e quem era o divulgador de ciência, que são pessoas completamente diferentes e que têm interesses diferentes.
E eu fiquei me perguntando assim, porque eu tô nessa questão da empresa, do empresário, tenho dificuldade, inclusive, né, de fazer um produto muito massificado e ele perder a qualidade, né, deixar de ser um bom produto, né, porque precisa vender muito, 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 muito. Mas eu também tenho uma outra questão que me pega muito, que eu paro muito para pensar. E que me chateia, inclusive, me deixa chateada muitas vezes no dia, que é a questão de conteúdo. Né? Então, eu também sou produtora de conteúdo, estou aqui para expressar minhas opiniões, mas eu sou produtora de ciência. Então, eu estou na linha ali, que ele falava, da produção. Né? Tenho questões, inclusive, éticas e morais envolvidas na produção de ciência. E eu não consigo perder esses valores éticos e morais para questões que são divulgadas, às vezes, como informações que têm viés mercadológico. São os divulgadores de ciência, que são pessoas diferentes dos produtores de ciência, eles têm um papel importante de pegar uma informação que está muito ali restrita à pessoa que pesquisa e sabe de ciência, e massificar essa informação, traduzir essa informação de uma forma que o público leigo consiga entender, né? Quem não estudou sobre aquilo. Então, por exemplo, na minha área de treinamento, a gente estuda molécula CPK, a gente estuda componentes do sistema nervoso central, que muitas pessoas não sabem nem sobre o que se trata. E aí faz sentido, né, essa literatura mais fisiológica, né, mais intelectual ali da área, faz sentido que as pessoas consigam traduzir, trazer para a massa, para as pessoas entenderem e captarem aquela informação. Só que o que acontece é que muitas das vezes esse conceito, né, essa parte, essa ciência, a pessoa pega, retira parte da informação e não o todo, né? Então retira parte, coloca como uma verdade absoluta, porque ela tem questões mercadológicas envolvidas, né? Sendo que na ciência existe sempre um debate. Então a gente está sempre na busca da verdade. Quem produz ciência está tentando encontrar, né, o que realmente faz sentido, é o mais próximo da verdade. A gente tem questões filosóficas, científicas, a gente estuda sobre filosofia da ciência. E a gente tem essa questão, né, de tentar realmente achar o que é verdade. Só que a gente está sempre num debate. Né? As hipóteses, elas precisam ser testadas, elas precisam ser, inclusive, negadas, né, para que elas sejam verdadeiras. Então, a gente sempre acha resultados que eles nunca são, isso aqui é uma verdade absoluta e sempre será. Né? A gente está colocando à prova, ó, aconteceu isso, mas no outro estudo aconteceu isso, vamos discutir por que aconteceu isso, quem foi a população aplicada, qual foi a metodologia usada. Então a gente precisa esmiuçar, né, aqueles trabalhos para entender realmente qual a causa, a razão, né, o que acontece na realidade, por que aquele resultado se expressou daquela forma ali. E aí o divulgador da ciência, ele pega só uma informação que faz sentido ali para ele vender o produto que ele quer e divulga aquela parte. E às vezes essa informação se espalha, né, e produz muitas questões que não estão relacionadas, não são verdade. E aí a gente tem que ficar aqui falando, olha, isso não é verdade. Olha, se você está pensando desse jeito, olha, isso é verdade até certo ponto. Olha, isso é verdade, mas você também tem que fazer isso. Olha, né? Enfim. E aí, isso gera uma série de frustrações. Mas eu comecei a entender, né, depois inclusive desse vídeo sobre a degradação da cultura, que é um trabalho que eu preciso realmente melhorar. Então, eu sou uma produtora de ciência, mas eu preciso conseguir fazer a divulgação dessa ciência de forma clara, de forma assertiva, de forma que eu massifique sem perder realmente o que ela traz de importante, de real, de verdadeiro, né? Sem perder. Porque muitas das vezes o que a ciência acha não é interessante, né? Mercadologicamente falando, para se vender produtos, por exemplo.
Mas é o que acontece, é o que é verdade. Então, como é que a gente pega e extrai essas informações e faz as pessoas terem mais consciência, né, sobre a importância realmente de você seguir, né? Por exemplo, na minha área, seguir um treino por mais tempo, né? Focar em realmente progredir nesse treino, pensar, né, nessa sobrecarga progressiva. Quando eu falo sobrecarga progressiva, de novo, gente, eu não estou falando sobre carga, sobre peso. Tá? A sobrecarga ela pode ser sobre repetições, sobre intensidade, sobre peso, sobre amplitude. Tem uma série de maneiras de fazer essa sobrecarga progressiva, né? E então assim é muito mais você ter consistência, adesão, questão de longo prazo, no meu caso, né? Do que soluções rápidas e milagrosas ou metodologias que propõem, né, fazer revolução ali nessa questão e que não necessariamente são verdade. Elas só produziram resultado num público específico, numa condição específica e que traduzido para uma massa, para uma população geral, ele não vai trazer esses resultados do mesmo jeito que foi feito, né, no laboratório. Mas é realmente um desafio que eu tenho estudado, tenho proposto, tentado trazer para vocês. Espero que eu tenha feito progressos, né, em algum desses vídeos. Tenho trazido bastante coisa assim para gente que é iniciante, são dúvidas, né, corriqueiras, dúvidas que a gente encontra muitas vezes e que muita gente ainda não sabe. Mas o que eu acredito, pessoal, é que a gente tem muita informação hoje, né, arrebatado de informação, mas a gente se conhece pouco. E a gente precisa conhecer nosso corpo, a gente precisa conhecer nosso corpo. Então, essa questão, né, da educação física, né, escolar mesmo, é da gente entender, né, o que a gente precisa fazer, né, o que a gente tem que se colocar ali, né, com relação a ganho, né, de massa muscular, como é que o corpo responde, como é que o músculo responde, como é que a célula de gordura responde ao treinamento. Então, a gente tem que entender sobre o treinamento de uma forma bem, bem raiz, assim, né? Fisiologicamente falando, a gente tem que entender, a gente precisa saber algumas coisas que não são explicadas, né, dentro de uma aula de educação física, para a gente entender como a gente responde, como a gente se comporta. Então a gente precisa se observar, a gente precisa saber como é que é a resposta e a gente precisa se observar. E aí dentro disso traçar um caminho de treinamento, porque por mais que surjam remédios, né, para emagrecimento, para isso, para lá, o treino ele é essencial à saúde, né? A própria Covid já colocou isso, né? Não era só você ter pouca gordura, muita massa muscular, é o quanto você é ativo, né? Fomos criados em exercício, em movimento, em atividade física e a gente adquiriu um comportamento sedentário ao longo dos anos pela evolução da modernidade, inclusive a chegada da modernidade e facilidades tecnológicas, mas nós não somos sedentários, né? E por isso padecemos. Então a gente precisa entender sobre treinamento para saber como o nosso corpo se comporta em treinamento e aí sim traçar esse caminho ativo ao longo da vida, né? Então Platão já falava que a gente precisa de dois princípios básicos, né? É ginástica para o físico e música para a alma. Eu concordo, inclusive, com isso. Elas deveriam ser bases fundamentais, elementares de qualquer ensino, né? E começar isso desde o início. Se você é pai ou é mãe e provavelmente influencia seu filho, você tem que influenciá-los de uma forma positiva nesses dois aspectos, né? Isso é fundamental, né? Essencial na educação. Então, gostaria de deixar essa reflexão aqui, né, da gente, de quem é você, né? Seja você um empresário, seja você um cientista, seja você um pesquisador, você traz a informação, você tem ela pura, né, do jeito que você quer, conseguiu construir e como é que você vai massificar, né, apresentar isso para o mundo para vender mais, para ser melhor compreendido, para também tentar
fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações. Eu espero que eu tenha conseguido, que eu esteja conseguindo, né, passar grandes informações, boas informações para vocês, e que eu consiga educá-los de uma forma positiva com relação à atividade física, para que vocês também consigam educar seus filhos e assim a gente criar um ciclo virtuoso, né, em torno do exercício físico. É isso. Bom dia, pessoal. Até o próximo vídeo.